Boa noite, pessoal. Vamos lá fazer nosso fechamento aí da semana, dia 16 de setembro. Uma semana bastante intensa para todos os mercados, desde mercado de renda variável tradicional, renda fixa global, cripto, commodities, enfim, uma semana bastante negativa para os mercados, né? E essa parte negativa teve origem aí na terça-feira, onde foi divulgado o CPI, né, que é basicamente praticamente similar ao nosso IPCA aqui no Brasil, e veio um pouco pior do que o esperado, né? Ele anualizado veio com uma alta de 8,3%, esperado era 8,1%, e isso deixou o mercado bastante azedo, né? A índice de juros americano também piorou bastante, né? A gente tem o tradicional cruzamento aí da taxa de juros mais curta aqui lá nos Estados Unidos e da taxa mais longa, né? Isso costuma ser um indicativo aí de recessão, e os mercados, tanto quanto as empresas também, começam a ter essa interpretação um pouco mais pesada de recessão nos Estados Unidos, e claro, isso impacta no preço dos ativos de risco, principalmente aqueles, né, com o seu fluxo de caixa mais adiantados, né, mais no futuro, como é o caso de tecnologia. Então, para as bolsas em geral, bem negativo, né? O Brasil até que no início da semana tentou segurar um pouquinho, mas fechou basicamente igual lá nos Estados Unidos, todo mundo com uma queda aí aproximada semanal na casa de 4%. O dólar, né, frente ao real, também muito volátil, todo dia numa volatilidade bem grande. Começou a semana 5,17, fechou a 5,25, então bastante estresse nesse sentido, né? Pessoal fugindo de risco por completo. Entrando na parte de Venture Capital, acho que o grande ponto aqui para chamar atenção, falava muito na questão das empresas, né, captarem, e a gente estava vendo, né, um capital fluindo naturalmente nas rodadas, nas primeiras rodadas, né, no Seed, Series A, Series B, e agora a gente começa a ver até uma certa dificuldade de captação de recursos por parte dos fundos, né? Ou seja, o dinheiro do investidor entrando para os fundos de Venture Capital para esse tipo de investimento, né? Isso acontece devido a todo esse risco que a gente vê no mercado, né? Acho que diferente do que a gente viu em 2008, você tem capital disponível no mercado, mas você não tem apetite para investir principalmente em risco. Então tá todo mundo aí literalmente congelado para esses investimentos, né? A gente começa a ser bastante seletivo na hora de escolher essas empresas, principalmente ligadas a Venture Capital, né? Na parte de equities, é natural, falei bastante da questão de tecnologia, vem sofrendo bastante, né? Nasdaq aí beirando uma queda de 30% já no ano, S&P também já está na casa chegando perto de 20, né? Tá nos 3.800 pontos. E aí a gente começa a ver vários analistas falarem de que o S&P pode até 3.000 pontos. A gente vê essa pressão no curto prazo, né? E eu vou deixar até para falar da questão de crise um pouco mais no final, que é um tema mais macro. Mas onde a gente vê a maior pressão nos ativos em geral, além de tecnologia, é em small e mid caps, né? Lá nos Estados Unidos sofrendo muito, aqui no Brasil também, um pouco mais atrasado do que a própria bolsa, né? O que vem segurando, na verdade, a nossa bolsa local é muito ligado a commodities, né? Que agora vem sofrendo pontualmente, e a bancos, né? Um dado muito importante que saiu ontem à noite, né? O resultado aí da FedEx, né? Que é a maior empresa de logística do mundo. Ela que veio com um resultado bem pressionado, e falas aí do próprio CEO que já estão se preparando por uma recessão global e prevendo uma queda mais acentuada da receita e do forecast para o próximo trimestre, né? Isso fez com que as ações caíssem mais de 20%. Realmente impressionante esse movimento, né? A gente só viu algo similar realmente há 14 anos atrás, em 2008, né? Numa grande crise. Então, assim, um dado bem forte, né? O Nubank também, muito ligado à questão de custos, tá deixando aí de ser nível 3, de listar suas BDRs em nível 3 na Bolsa Brasileira para ser nível 1. Eu estou falando só mais como curiosidade mesmo. Então, basicamente, isso representa que ela deixa de ter algumas obrigações locais com a própria CVM e passa a divulgar seus balanços, suas informações de acordo com as normas da Bolsa Americana, que é onde ela está listada, né? O impacto disso, claro, é para reduzir o custo da empresa, mas no geral, acho que em termos de fundamento de crescimento, não vejo tanto impacto assim, apesar de ter tido essa pressão no curto prazo, né? Do lado de cripto, Bitcoin aí tentou dar uma acelerada, foi para casa dos 22 mil dólares, mas já voltou para 19 mil com essa pressão toda que eu acabei de falar. E o dado mais importante é a questão do demerge, né? O Ethereum aí finalmente deixou de ser Proof of Work para ser Proof of Stake, então assim, tem
bastante incerteza, pelo menos no curto prazo, referente a isso. Fez inclusive que o Ethereum saísse de 1.700, 1.800 dólares, todo mundo posicionado, achando que ia explodir para cima, mas não é assim, né? Esses eventos que costumam ser disruptivos e transformacionais, como costuma ser no ativo no mercado tradicional, também tende a gerar mais volatilidade por incerteza no curto prazo. A gente aqui continua muito mais animado e construtivo com a tese, né, de Ethereum, do que com todo esse movimento especulativo aí, pelo menos no curto prazo. Aqui pra gente no Pascal, né, do lado positivo a gente teve, principal alta foi Twilio, né, subiu 8%. Ela teve uma alta bem forte ontem de mais de 10%, por uma razão, né? Twilio tem uma previsão de crescimento aí para os próximos 5 anos na casa de 40%. Só que tinha uma carga, né, de custo, carregava um custo um pouco elevado para ter todo esse crescimento, e ela divulgou que ia reduzir 11% dos seus trabalhadores, né? Isso deu uma mensagem para o mercado de que essas empresas mais tecnológicas e de crescimento mais acelerado iam ser um pouco mais responsáveis, vamos chamar assim, com o uso do capital, por isso subiu bastante, né? Tá muito descontada realmente a Twilio. Em segundo lugar ficou o nosso Red, né? A gente tem uma pequena posição vendida aí S&P, acabou dando uma certa proteção nessa volatilidade toda, a gente quer o bem menos do que o mercado em geral, e 3R aí que subiu 1,4%, principalmente pelo preço, também pela pressão do petróleo, né? Na ponta negativa a gente teve Nvidia, que é o 12%, acho que de novo sofrendo. Nvidia aqui no ano tá caindo, cadê? Já perdi aqui, quase 60%, bem pesado, né? E pra gente é um dos principais temas, é a nossa quarta maior posição aqui no fundo, não muda o fundamento pro longo prazo. Segundo ficou a Facebook, né? Meta caiu 10%, mais ou menos na mesma tese aí das Big Techs, e Ethereum que caiu 6% pelas razões que eu falei quando falei de cripto, né? E para concluir, eu acho que só para deixar claro, principalmente para investidor, pessoa física, tem uma curiosidade interessante, né, referente a esse bear market ou essa crise toda que a gente está vendo, né? Acho que em primeiro lugar, a última grande crise que a gente viu sistêmica, vamos chamar assim, foi realmente em 2008, há 14 anos atrás. Então muita gente ainda não conviveu com um tipo de crise, um tipo de movimento, não só de queda, como também mais espaçado, né? Se a gente pegar a crise de pontual aí que teve, pontual de ativo, né, claro, no auge da pandemia, né, caiu muito forte, mas voltou rapidamente também, então o pessoal acaba não tendo vivenciado isso na prática, né? Então o que a gente passa agora é realmente um bear market cíclico, né, que é muito similar ao que aconteceu em 2008 e ao que aconteceu em 2000, claro, com todas as suas diferenças de origem, consequência e como sair dessa crise. E o que os bancos centrais acabaram fazendo foi usar o mesmo remédio de 2008 para agora, deu excesso de liquidez, pressão inflacionária e de juros, que aí causa todo esse pânico e essa correção nos ativos, tá? Lado bom, né? Esse tipo de crise costuma durar em média de 6 até 15, 16 meses, né? A gente já tem aí, se a gente pegar desde o início da queda, já estamos quase no 10º mês, né? Claro que não é um padrão fazer isso, mas começa a dar uma dinâmica de preço, de comportamento. A gente está muito mais próximo do fim do poço do que anteriormente. Então começa a ter muito mais previsibilidade e, como eu falei no vídeo anterior, acentuar aí, colocar gradualmente um pouco mais de risco na carteira para aproveitar esses níveis de preço que a gente está vendo agora, que não vê há muito tempo. Beleza? É isso, ótimo final de semana e aquele abraço.